Bom, meus irmãos, boa noite para todos. Aqui nos encontramos mais uma vez unidos e reunidos em nome do Mestre Jesus, buscando dar continuidade, às nossas tarefas de aprendizado e prática acerca dos seus ensinamentos. Então, nós aproveitamos para trazer a todos vocês um abraço fraterno dos que fazem o Núcleo Espírita Centelha de Jesus, casa a qual fazemos parte, E agradecermos também o convite muito gentil da nossa irmã Sônia, para que pudéssemos estar aqui com vocês, virtualmente, como tem sido, nesses últimos meses, as nossas atividades do ponto de vista de palestras, de estudo, trazendo os ensinamentos do Mestre Jesus e buscando, nos apropriarmos cada vez mais desses ensinamentos, não só na teoria, mas principalmente na prática. Então, nós gostaríamos de agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste, aqui se faz presente, que possa nos auxiliar no transcorrer da nossa fala, da nossa exposição, para que todos os presentes, encarnados e desencarnados, possam compreender e que nós também possamos ser instrumentos da espiritualidade amiga, no semear, no distribuir dessas informações. Então, que a misericórdia divina nos envolva hoje e sempre. Nós temos passado, momentos bem difíceis, dias bem difíceis desde o mês de março para cá. Então, vamos aí caminhando, para 7 meses, nesse processo. O Centelha mesmo, as nossas atividades, elas foram suspensas, encerradas, presencialmente no dia 16 de março. E até a data de hoje nós ainda não retornamos e não temos previsão para isso. Estamos apenas com as atividades assistenciais acontecendo, essas não pararam em momento algum. Então, a tarefa de distribuição das cestas básicas, com as famílias carentes da comunidade, a entrega dos enxovais às gestantes que faziam parte do nosso programa de assistência às gestantes da comunidade. Então, as crianças nascem, elas vão lá, recebem o enxoval, e também a tarefa de campanha do quilo virtual. Então, uma campanha que nós fazemos nas nossas redes sociais, as pessoas vão ao Centelha, deixam a sua contribuição e assim a gente tem conseguido reunir uma quantidade relativamente boa de gêneros e também do valor do dinheiro, e estamos entregando às instituições que são assistidas pelo Centelha nessa tarefa. Então, isso prova a misericórdia divina, e mostra o quanto nós somos capazes de fazer quando a gente tem boa vontade. Então, todo esse momento que a gente está vivendo tem sido de superação, de aprendizado, de resiliência e de adaptação, principalmente. Eu falava com Dona Sônia que é difícil, a gente assim, de fazer esse trabalho virtualmente. Nós queríamos estar na tribuna ali conversando, olhando no olho, sentindo a energia, mas isso também não nos paralisou. Nós estamos realizando as nossas atividades. Mês de setembro foi aniversário do Centelha, comemoramos 76 anos de existência no plano terreno e fizemos as nossas palestras. Não houve seminário, mas as palestras, nós temos palestras nas segundas, sextas e sábados, então as palestras das segundas e sextas elas estão mantidas, e aí nós fizemos, então assim, foi maravilhoso. E numa das falas, que o nosso irmão Heleno Vidal, da Comissão Estadual de Espiritismo, e lá também do Centro, Amor e Caridade, em Sucupira, Jaboatão, ele falou, que o Centro Espírita, ele não é, o Centro Espírita não são as suas paredes, o seu teto, o seu chão, os seus móveis, não. O Centro Espírita está dentro de nós. Então, são as nossas atitudes, são as nossas ações, a prática de tudo que a gente aprende, nessa seara divina, que é a seara do Mestre Jesus. Então, para onde nós formos, o Centro Espírita vai conosco. O Centro Espírita nos acompanha porque ele está dentro de nós. Então, nós acreditamos que o Centelha de Jesus, ele se reflete nas minhas atitudes, na minha fala, no meu comportamento, de forma positiva ou não. Assim como o Joana d'Arc também se reflete no comportamento, na fala, na forma de cada um de vocês estar no mundo. Então, a gente vê que a gente conseguiu transpor essas barreiras. Então, se a gente achava que internet é algo supérfluo,
né, perdão, supérfluo, a gente hoje descobriu a importância disso, né, para nos mantermos ali unidos, fazendo as chamadas de vídeo, conversando com a família, né, buscando diminuir um pouco, né, a saudade, né, e a gente aprendeu também a valorizar o abraço, aprendeu a valorizar a presença do outro ao nosso lado. Muitas vezes nós não dávamos esse valor porque a pessoa estava ali diuturnamente junto a gente, e nesses momentos isso foi, não é assim, exigido muito de nós, não é? E a gente aprendeu. Então é um momento que trouxe não só aprendizado tecnológico, trouxe não só aprendizado de desenvolvimento de oportunidade, né, de desenvolvimento de criatividade, mas nos trouxe também reflexões. Muitos de nós nos aproximamos mais de Deus, né, porque recorremos de uma forma muito mais intensa às orações, né? Muitos mudaram a forma de se relacionar com Deus através das orações, né, através desse intercâmbio divino que a oração nos proporciona. Então eu tenho certeza que nós vamos sair um pouco melhores disso, né? Eu creio que esse tenha sido o objetivo de tudo isso. Então o vírus, um organismo invisível, não é, de um poder assim tão grande, não é? Claro que tudo com a permissão divina. Então de paralisar o mundo, de parar as coisas, não é? E isso não aconteceu só conosco aqui, isso foi a nível do planeta. Não houve um só recanto do planeta que não tivesse sido atingido por esse vírus. Então isso prova realmente que se tratava, não é, de algo coletivo e que nós presenciamos um momento histórico no processo de evolução da humanidade, no processo de evolução do planeta Terra, né? E a gente entende que os cuidados que a gente precisa ter daqui para frente não são só, não se restringem só à higiene pessoal, mas também à higiene no nosso campo mental, dos nossos pensamentos, dos sentimentos, de tudo que a gente abriga, de tudo que a gente dá guarida, de tudo que a gente distribui, né? Então a gente precisa ser otimista, a gente precisa acreditar que dias melhores virão, que nós não estamos sozinhos, que a misericórdia divina é por nós, que os irmãos que desencarnaram vitimados por essa pandemia nos 4 recantos do planeta, todos eles tinham compromisso com essa situação. Todos eles tinham lá, né, na sua ficha reencarnatória, né, esse acontecimento registrado. Então nada fugiu ao controle divino, nada. E nós estamos aguardando, é claro, ansiosos a chegada dessa vacina, para que a gente possa, né, voltar de forma mais plena às nossas atividades. Por enquanto, os cuidados são necessários, então é preciso que a gente use a máscara, que a gente se cuide e cuide do outro, que a gente não baixe a guarda, né, porque ainda não estamos livres, né, dessa ameaça invisível, né? Então, vindo aqui para o tema que nos foi proposto na noite de hoje, nós vamos conversar sobre a pluralidade dos mundos habitados, que está no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, dentro do título Criação. Então, existe o subtítulo Pluralidade dos Mundos Habitados, né? E, curiosamente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, ele traz, não é? No título lá, em negrito da lição, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, Jesus, à sua época, né, 2020 anos atrás, Jesus já falava dessa pluralidade de mundos habitados. Porque se ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, a gente entende que uma morada é algo que é habitado, né? Talvez não necessariamente por criaturas como a gente, né? Mas existe vida, né? Porque o universo, ele pulsa a vida. O Criador é a origem da vida. Então seria muito infantil de nossa parte, né, achar que apenas a Terra encerra, né, a vida humana. Nós somos um tipo de vida existente, né, no universo. Um tipo de vida ainda inferior. Um tipo de vida ainda muito próximo do ponto de partida, do que da linha de chegada, né? Porque o nosso plano é um plano ainda de provas e expiações. Saímos de plano primitivo para planos de provas e expiações, estamos caminhando para plano de regeneração, né?
Então, à medida que nós evoluímos, nós vamos tendo a condição de habitar planos mais evoluídos, né? Então, a evolução do planeta se dá em paralelo com a nossa evolução. Então, quando a gente evolui moralmente, o planeta ele também se melhora, o planeta ele também evolui, o planeta ele também sobe, né, alguns degraus nessa escala de evolução. Então, não é o planeta em si, né, a geografia do planeta que muda. Não, o que muda é a nossa condição moral, e isso ajuda a elevar o planeta. Então, assim aconteceu com os planetas que já passaram por esse processo de evolução, né? E a gente sabe aí a história de Capela, contada no livro, né, dos Exilados de Capela, é a história mais famosa desse processo que nós conhecemos, né, mais parecida com o momento que nós estamos vivendo, e o que aconteceu, né, com aqueles espíritos lá. Capela passou por esse processo. Muitos não conseguiriam estar em Capela naquele momento, mas eram espíritos que tinham um valor intelectual grande, e aí eles foram relegados a planos que estavam em processo de criação, de formação, como a Terra, para que com o intelecto que eles tinham, eles ajudassem o planeta a evoluir, consequentemente também evoluíssem. E assim vai acontecer conosco, né? A literatura diz que se hoje, né, se nós dormíssemos hoje, provas e expiações, e acordássemos amanhã, regeneração, apenas 1/3 da humanidade, pega aí os bilhões de habitantes que temos no planeta Terra, divide por 3, então apenas 1/3 desse povo ia ter condição de estar em Capela, né? Os outros não teriam essa condição, moralmente falando. Então a gente precisa, né, pelo menos da nota 7, que é a média, para que a gente possa estar em Capela. E esse processo que a gente está vivendo de pandemia é algo que veio para dar uma acelerada nesse processo. Então houve um expurgo coletivo, né, um saneamento. Então, várias criaturas desencarnaram, então houve uma renovação do processo, outras ainda continuam, e assim nós vamos, né, evoluindo. Então, seria, como já dissemos, infantilidade nossa achar que estamos sozinhos no universo. Então, a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas, e provavelmente em cada ponto brilhante daquele existe vida. Talvez não uma vida como a gente conheça, mas existe vida, sim, né? Então, quando a gente vem para as questões aqui do Livro dos Espíritos, a questão 55, em que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E aí o Espírito de Verdade responde: sim. E o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, nessa questão, Allan Kardec pergunta se todos os globos que circulam no espaço são habitados. E o Espírito de Verdade diz que sim. E diz que seria ingenuidade nossa achar que apenas a Terra, né, estaria habitada, né? E ele ainda diz mais, né? Dá um puxão de orelha na gente dizendo que a Terra está longe de ser, como muitos de nós cremos, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Estamos muito distantes disso, mas muito distantes disso, né? Então ele diz que há homens que, mesmo diante de tudo isso, que creem, né, que só o globo, só o planeta Terra tem o privilégio de abrigar seres racionais, seres inteligentes, né? E ele diz que não é assim. Então ele diz que isso é orgulho e vaidade nossa ainda, pensar, ou dos que pensam, né, desse jeito. Então, achar que Deus criou o universo só para a gente. Então, isso seria desconsiderar as qualidades, não é, infinitas do nosso Criador. Então, nós não alcançamos ainda, né, a magnitude da inteligência do Criador, né? Então, para a gente é difícil imaginar que exista vida fora do planeta, mas a gente sabe que existe vida no estado, não é, mais evoluído que o nosso, e vida num estado menos evoluído que o nosso. E existe vida sim,
porque o universo, ele pulsa a vida, o Criador é a origem da vida. Então, para nós que somos espíritas, que conhecemos as obras básicas da codificação, pelo menos o mínimo delas, nós sabemos que não é assim, né? Que isso contraria a razão e a lógica divinas, ok? E aí na questão 55, ele traz uma nota que diz assim: Deus povoou os mundos dos seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. E qual seria o objetivo final da providência? A evolução, né? Então imagine que a todo momento Deus está criando. Como é que ele ia, né, concentrar todo mundo no planeta Terra? Não ia aguentar, né? A gente ia ter uma super, hiper, mega, né, explosão populacional. Não tinha como. Então, à medida que os espíritos são criados, eles são distribuídos nos mundos de acordo com a sua condição. E aí eles vão evoluindo e vão mudando, né, de plano. Então, que ele diz que esse povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência, que é a nossa evolução. Né? Que nós cheguemos a ele com os nossos próprios esforços, né? No nosso tempo, cada um no seu tempo. Então, vamos agora para a questão 56. Ele diz assim, Kardec perguntando ao Espírito de Verdade: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Então, ele pergunta se, fisicamente falando, né? Geograficamente falando, a constituição física, né, dos diferentes planetas, né, é a mesma. E ele fala globos. Globo a gente entende em algo redondo, né? Pode ser que os planetas nem tenham essa disposição redonda. Eles têm uma outra disposição, falando do ponto de vista geométrico. Eles podem ser quadrados, retangulares, ter formato de estrela, né? Mas aí ele traz a ideia para a gente. Então, a constituição física dos diferentes globos é a mesma. Então, se fisicamente todos os planetas são iguais. E verdade diz que não, né? Eles não se assemelham de modo algum. Então, cada um é uma particularidade. Cada um tem em si elementos que os diferenciam, que os tornam únicos. Da mesma forma que nós, né? Então, nós somos bilhões de seres, né? No planeta, milhões de seres. E nós não somos iguais, né? Espiritualmente falando, não somos, e do ponto de vista físico também não. As nossas digitais se diferenciam umas das outras. Então, nós somos individualidades, somos particularidades. E ele diz que com os globos não é diferente. Então, eles não se assemelham de modo algum. Cada um tem algo que o diferencia do outro, que o torna singular em relação aos outros. E aí, caminhando para a questão 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tem organização diferente também os seres que a habitam? Aí ele pergunta, né? Kardec raciocinando, ele diz, ora, se a constituição física dos mundos não é a mesma para todos, são diferentes. Seguindo essa linha de raciocínio, né, os seres humanos, né, os habitantes desse planeta, os seres que habitam, também são diferentes? E ele diz, sem dúvida, como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar, né? Então ele diz que a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, segue-se que tem organização diferentes também os seres que as habitam. São criaturas também diferentes, né? Então não necessariamente iguais a nós. E é como já dissemos, eles são em muitos planos mais evoluídos que a gente, moralmente, intelectualmente, e eles podem, em outros planos, serem menos evoluídos que a gente, moralmente e intelectualmente também. Inclusive, as formas mudam, né? Então, a gente, às vezes, vê uma criança, uma pessoa de olhos azuis, de pele branca, diz, que mulher linda, que criança linda, que homem lindo. Né? A gente olha o planeta Terra, as belezas que nós temos, e a gente acha que tudo aquilo encerra a grandiosidade do Criador. Né? E a gente imaginar que existam praias mais belas que as praias do Nordeste, né? Mar mais azul que o mar do Mediterrâneo, né? Pôr do sol mais bonito que aquele ali da Praia do Jacaré em João Pessoa, né? E a gente sabe que existem coisas que excedem a nossa capacidade de compreensão. Em beleza,
não é, em emoção, né, nesses planos que são superiores. Porque se a gente pensa o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, tem as belezas que tem, o Criador teve o cuidado nos mínimos detalhes. Imagine nos planos evoluídos. Imagine nos planos felizes. Imagine regeneração, que é onde a gente está mais próximo. Né? Então, assim, a gente tem dificuldade de imaginar. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele já dizia que lá em Nosso Lar, que é uma colônia aqui, ó, próxima à Terra, alguns quilômetros acima da Terra ali, né, nos limites da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ele falava em animais, em plantas e em cores completamente diferentes da que ele conhecia no planeta Terra. Então, animais, plantas e cores completamente diferentes de tudo que ele viu na Terra. Então, ali em Nosso Lar, imagine nos planos felizes. Eu, pelo menos, não tenho condição de imaginar como seria, né? Então, ele diz aqui que, sem dúvida, existe essa diferença entre os seres, do mesmo jeito que, para a gente, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Eles são diferentes. Então, nesses planos também existe a diferença, não é, na constituição física dos seres que as habitam. Então, cada ser tem a constituição consoante à condição do planeta. E uma coisa muito interessante nesse processo, e que o Livro dos Espíritos nos traz como ensinamento, é que nós, os elementos biológicos que nos formam, que constituem, né, o nosso corpo físico, eles estão presentes no ambiente aqui. É por isso que a gente não consegue sobreviver em outro planeta. É por isso que os astronautas, quando foram a Marte, né, quando foram à Lua, eles precisaram se equipar, porque se eles fossem assim, né, de cara limpa, eles não iam conseguir, se eles não tivessem todos aqueles artefatos. Por quê? A nossa constituição física, ela é apropriada para vivermos na Terra. A Lua é um planeta que tem uma condição, não é, diferente do planeta Terra. Então, para chegar lá, eles precisaram de todos esses aparatos, os astronautas, né? Coisa que aqui a gente não precisa. Por quê? A formação do nosso corpo, né, todos os componentes que formam sangue, ossos, pele, músculos, todos esses elementos químicos, eles estão presentes no planeta Terra, onde nós estamos. Tudo isso foi retirado do planeta para que os nossos corpos fossem constituídos. E aí, na questão 58, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Então ele pergunta, se aqueles mundos que estão, diferentemente da Terra, mais longe do Sol, como é que eles se aquecem? Como é que eles se iluminam? E aí ele responde: crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol? E não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com os órgãos dispostos como os vossos, né? Então, Kardec pergunta como é que esses planetas que estão afastados do Sol se iluminam, se aquecem. Aí ele diz, né, que existem outras fontes, né, de luz e de calor além do Sol. E que nesses planetas a eletricidade, ela desenvolve, né, ela desempenha um papel que a gente não compreende, que a gente desconhece, né? Então ele diz aqui, ainda reforça: aliás, não já dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria que a vossa e com os órgãos dispostos como os vossos, né? Então, se existem seres diferentes em planetas diferentes, né, o suprimento de energia e de calor desses planetas também é diferente, né? Algo que a gente desconhece. E aí ele faz numa nota que essa questão traz, diz assim: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Exatamente o que a gente falou da constituição física do planeta, do nosso corpo, né, adequado ao planeta que estamos. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água, né? Então ele diz assim: assim acontece em outros mundos,
que contém, sem dúvida, elementos que desconhecemos. E aí ele traz uma informação importante, né? Que ele diz aqui, ó: não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares, né? As noites lá dos polos Ártico e Antártico, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender, né? Então ele diz que esses planetas eles são sim providos de luz e de calor, se houver essa necessidade para aqueles habitantes. Pode ser que não, né? Então assim, depende da composição do planeta, dos seres que lá estão, não é? Dos planos do Criador para aquela população que está ali, para aquele planeta. Talvez o momento não seja aquele, seja outro. Como na Terra no início a gente tinha a presença de muitos gases tóxicos e que não permitiam uma vida sobre a Terra, a vida existia, né, na água, e aí com a melhora do planeta, tudo isso foi passando e vieram, né, os grandes animais, depois o homem chegou. Então, cada planeta obedece a uma programação previamente traçada pelo Criador, né? E aí essa programação está de acordo com os planos de Deus para que aquela raça, né, que aquele povo, né, e que aquele planeta evolua. Então, só o fato da gente saber que não está só, né, no universo, de olhar assim, contemplar, principalmente nessa época de pandemia, né, que o número de carros na rua diminuiu. Então, durante essa pandemia, eu viajei, né, eu fui a São Paulo, precisei ir, e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Então, assim, um pôr do sol na cidade de São Paulo. Então, assim, aquele rasgão laranja assim no céu e as pessoas dizerem: nunca mais eu tinha visto um pôr do sol. Por quê? Diminuiu a poluição, diminuiu, né, a emissão de gases tóxicos, né, de gás carbônico no ambiente. O céu estava mais limpo e a natureza pôde, né, assim, se esbaldar naquele espetáculo de cores, lindo, 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 o crepúsculo caindo assim, 5h30 para 6 horas, você olhava assim, eu fiquei, né, num prédio no 20º andar, então você via, né, aquele espetáculo da natureza, ela se esbaldando e a gente se deleitando ali, você fecha os olhos e ora a Deus, né, implorando misericórdia. Então a gente vê que como a natureza é sábia, né? Como Deus é sábio, inteligente, e que não tem motivo para a gente se angustiar, para a gente se aperrear, para a gente se agastar, né? Então, e sabermos que não estamos sozinhos no planeta, né? Que nós temos os nossos irmãos em estados evolutivos diferentes e que de alguma forma a gente se ajuda, né? Que de alguma forma a gente colabora para o progresso do outro através das orações que a gente faz, né? Então, quando a gente evolui, a gente também ajuda esses irmãos a evoluírem, né? Então, nós fechamos aqui as 4 perguntas, né, que esse título traz, né, da pluralidade dos mundos. Não que a gente tenha encerrado o assunto, porque é um assunto que eu gosto muito de conversar, né? E aí Dona Sônia havia me explicado que a gente vai para um segundo momento de perguntas e respostas. E assim, eu gostaria, não é, que vocês ficassem à vontade para perguntar, para que nós possamos, né, explorar bem esse tema, né, para que nós possamos aprender sobre a pluralidade dos mundos. Aqueles que não acreditam, né, que possam começar a trabalhar essa descrença dentro de si, porque nós não estamos sozinhos no planeta, né, nem aqui na Terra, né, então a gente tem também espíritos, né, que estão aqui ao nosso lado, que circulam entre a gente, né, que uma multidão invisível que se acotovela, né, então que nós possamos contemplar, né, a grandiosidade do Criador nesse aspecto, sabendo que tudo concorre, como ele disse, para a finalidade da providência divina, que é a nossa evolução, né, que é para que nós cheguemos a Deus, né, como Jesus disse que ele foi, preparou e está a nos aguardar, que sejamos dignos, né, desse encontro, que sejamos dignos, né, de estarmos em planetas melhores, que possamos retornar desta encarnação muito melhor
do que quando chegamos. Que a misericórdia divina se derrame sobre nós e nos envolva hoje e sempre.